que é a respeito da importância dos tribunais de contas do Brasil inteiro, dos órgãos de controle, e em nome do fundador do site Congresso em Foco, do portal Congresso em Foco, do Silvio Costa, eu queria aqui dizer que ele, como emissário dele, eu quero dizer que ele vê com extrema simpatia, com extrema felicidade o fato de estar participando aqui desse debate. E dizer que o Congresso em Foco, historicamente, vê com qualquer iniciativa no sentido da transparência, das contas públicas, no bom uso da coisa pública, né, por parte de seus atores principais, das entidades, no sentido de aumentar a influência, a eficiência das entidades, dos órgãos estatais, dos tribunais de contas, das entidades de controle. Para a gente, está no nosso DNA, é isso que o Congresso em Foco faz recorrentemente desde 2009, com a nossa primeira reportagem sobre contas públicas, sobre transparência, sobre processos, etc. Então, deixar isso claro, dar boas-vindas à mesa, a todos os senhores que compõem essa mesa brilhante aqui, dar as boas-vindas aqui em primeiro lugar, começando da esquerda aqui, para o nosso querido Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. Seja bem-vindo. Vou pular aqui o Ismar, temos o Ismar, eu ia pular, mas eu não vou fazer isso. Ismar Viana, a NTC, representante da NTC, é um prazer para a gente aqui também recebê-lo. Ministro Marcos Benquerer Costa, representando o TCU aqui, ministro substituto. Valdeci Fernandes Pascoal, da Atricom, seja bem-vindo, é uma honra para a gente. Procurador Júlio, representando o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União. E aqui temos Amaury Perusso, da FENAS. TC é um nome complicado, me desculpe pelo deslize. Eu vou falar agora o nome da entidade inteira, porque foi um deslize meu. Federação Nacional das Entidades e Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, certo? Me desculpe pelo deslize. Então, dito isso, apresentados mesa apresentada, devidamente apresentada, eu queria dizer que vai ser a gente vai primar pela leveza das explanações aqui, porque a gente compreende que cada entidade aqui tem na lida diária tem um modo de se manifestar, de pronunciar pela sociedade, que às vezes não se faz tão claro devido ao tecnicismo da atividade, inerente à atividade de cada um. E aqui a gente vai tentar um pouco traduzir não só a importância de cada entidade, das atividades de cada um aqui, mas mostrar como a sociedade tem a ganhar quando a gente se comunica bem em relação aos temas que aqui vão ser tratados. Serão 5 minutos para cada um, para fazer explanações livres aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta para o ministro. Ministro, fique livre. Assim, a gente tem um tempo... desculpa, primeiro o senhor vai fazer a explanação inicial, e depois a gente entra na fase das perguntas, 5 minutos para cada um, para a gente dinamizar o nosso debate. Fique à vontade, ministro. Boa tarde a todos. Para mim, realmente é uma grande honra poder estar aqui. Eu agradeço ao Congresso em Foco pelo convite e parabenizo também pela realização desse debate, que é um tema extremamente importante, que está aí na ordem do dia, um debate momentoso sobre alterações no controle externo, nas formas de atuação dos tribunais de contas, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Eu estou no controle externo, Fábio. Eu entrei no TCU em 1992, então nós já são aí 25 anos, e eu tenho acompanhado uma mudança realmente muito grande na forma de atuação do controle externo, né? A forma de julgar os processos, de fazer auditoria, de lidar com representações, denúncias, auditorias operacionais. Então, houve uma evolução muito grande e que fez com que o TCU, o Tribunal de Contas da União, hoje seja uma instituição reconhecida internacionalmente. O TCU participa de todas as entidades internacionais e comanda comissões importantes justamente por essa evolução da atuação do controle externo. São inúmeros cursos que os auditores do TCU fazem, se preparam. Então, hoje, realmente, eu não tenho medo, receio de dizer que a parte técnica, houve uma evolução enorme e a sociedade reconhece isso, a questão de obras públicas,
contas governamentais. Então, esse é inegável essa evolução do controle externo ao longo desses anos que eu tenho acompanhado pessoalmente. E agora chegou o momento que a sociedade está cobrando uma evolução um pouco maior, está cobrando que toda essa evolução chegue ao colegiado. A gente vê nas notícias, na mídia, que a sociedade quer que o próprio colegiado, o corpo dirigente dos tribunais de contas, tenha também alguma alteração, de maneira que as áreas técnicas tenham maior influência nas decisões. Essa é o que a gente sente, é o que vem da sociedade, né? Então, o ponto nevrálgico, né? O que eles normalmente chamam de pecado original dos tribunais de contas, é a composição. Então, não há como falar em nenhuma reforma de tribunal de contas sem passar pela forma de composição. Esse é a maior crítica que nós viemos sofrendo, é reconhecido no âmbito do tribunal e no âmbito de todos que atuam na área. Então, se pensar numa reforma ou qualquer alteração sem trabalhar a composição, realmente seria só, como se diz, perfumaria, né? Não iria mexer no ponto central. Outro ponto que se tem levantado bastante é a questão da forma de indicação, os critérios de nomeação. A Constituição Federal dá critérios muito rígidos para a escolha que os ministros e conselheiros têm que obedecer, né? E nós vimos que em alguns casos, né, que sempre sai na imprensa e que a gente acompanha, não há a obediência rigorosa a esses critérios, né? Então uma reforma também teria que passar por uma maior rigidez, né, nessas indicações, né? Claro. E de maneira que as escolhas atendam mais aos critérios constitucionais, né? E como eu estou falando de composição, eu sou presidente da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos, que são aquela parte que vem, participa do colegiado e ingressa no tribunal por concurso público, né? Por exemplo, no Tribunal de Contas da União, nós temos 4 ministros substitutos que ingressaram no tribunal por meio de concurso público, né, aberto aí a todos os cidadãos brasileiros que atendam aqueles requisitos do concurso, né? Eu até costumo dizer que é o único concurso do Brasil para cargo de ministro, né? Então, esse cargo existe no TCU e também existe o correspondente em todos os tribunais de contas dos estados e municípios. Alguns não implementaram, apesar da Constituição já vai fazer, né, 29 anos, e muitos tribunais ainda não implementaram, mas é um componente importantíssimo. São conselheiros e ministros concursados que estão ali para substituir ministros e conselheiros em casos de vacância, em casos, né, de qualquer impedimento legal. E, além disso, a gente atua sempre no colegiado como se fosse, né, um estágio probatório para ser ministro. Então, eu digo que essas propostas, todas elas que nós estamos acompanhando, estão bem de acordo com essa posição, ou seja, reforçar a participação dos ministros e conselheiros substitutos no colegiado e aumentar o número de oriundos dessas vagas no colegiado. Então, são duas ações muito importantes e que, a meu ver, contribuiriam muito para uma atuação mais técnica do colegiado, né? E o terceiro ponto, importantíssimo também, é a garantia de atuação e garantir as atribuições dos conselheiros e ministros substitutos no colegiado. Também é um ponto bastante importante que deveria ser abrangido por essas reformas constitucionais. Mas todas as propostas que estão sendo analisadas já estão nessa linha, né? Mesmo nossa associação não propôs nenhuma PEC, mas todas as propostas que nós temos acompanhado estão nessa linha de atuação. Muito obrigado. Agradecemos a intervenção E agora a gente passa a palavra para o presidente Valdeci Fernandes Pascoal, presidente da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. 5 minutos aí, fica à vontade. Boa tarde a todos.
uma grande honra poder estar aqui debatendo o futuro dos tribunais de contas. Agradecer ao Congresso em Foco, agradecer aos colegas aqui presentes, o Amauri, Júlio, Ismar, Marcos Benquerê, Antônio. Agradecer a você, Fábio, pela mediação, agradecer a todos os internautas que participam através das redes sociais. A primeira palavra aqui é de saudar esse momento. O Brasil passa por um momento desafiador, né, de tensões institucionais, de uma crise ética, mas, ao mesmo tempo, de uma grande oportunidade de aprimoramento, de reafirmação das instituições republicanas. E um primeiro dado a ser ressaltado é a presença nesse debate de todas as entidades, as principais entidades que dizem respeito ao controle externo da administração pública, aos tribunais de contas. O Ministério Público de Contas, os servidores e os membros participando de um debate e, vale dizer, todos eles no rumo de aprimoramento. Podemos discordar aqui de uma pequena parte de uma tese que a entidade defende, de uma questão particular, mas o rumo de aprimoramento passa pelo fortalecimento da auditoria dos tribunais de contas, do corpo técnico, pelo fortalecimento dos colegiados, dos membros dos tribunais de contas e pelo fortalecimento do Ministério Público de Contas. Como disse o ministro Marcos Benquerê, os tribunais de contas, nessa quadra histórica que vem de 88 para cá, se aperfeiçoaram muito. A rigor, eu tenho dito que vivemos um momento paradoxal. É o melhor momento para os tribunais de contas, em regra geral. Se olharmos para trás, tanto o TCU como os tribunais estaduais e municipais, não vai ter nenhum ano passado que tenha sido melhor do que esse ano de hoje. Ao mesmo tempo, a crise que nós todos sabemos, a crise que passa pela questão ética, que passa pela questão de desempenho também, sobretudo da questão fiscal, né, nos faz ver e enxergar e não esconder o problema e pensar em aprimoramento. O processo de aperfeiçoamento das instituições, o nome já diz, é processo, é contínuo, né? Então esse momento é muito especial de ver todos os atores que dizem respeito aos tribunais de contas engajados na luta pelo aprimoramento dos tribunais de contas, órgãos fundamentais para a boa governança, para o combate à corrupção, para o combate à ineficiência. A Tricom, a entidade que congrega os membros de tribunais de contas de todo o Brasil, reconhece esses avanços, mas faz a autocrítica necessária e tem propostas. Primeira grande atuação, a primeira grande vertente, Fábio e colegas, da atuação da Tricom é de assegurar que as atuais competências constitucionais possam ser cumpridas fielmente. Quer dizer, o passarinho que nós temos na mão é a atual Constituição Federal, naquele modelo de controle externo delineado, que foi um avanço em 88, mas que os tribunais de contas ainda podem aumentar a sua performance no controle. Então, nós temos um projeto chamado Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que é formado por um conjunto de resoluções temáticas e por um marco de medição de avaliação. Hoje, neste momento, 34 tribunais de contas do Brasil, os 34, estão fazendo uma alta avaliação com base nesse programa da Tricom. Isso tem gerado resultados positivos. Mas isso só não basta. O diagnóstico que fazemos da atual realidade institucional exige medidas, reformas constitucionais, estruturadoras. Não se pretende mudar por completo o modelo de tribunais de contas. Não se pretende adentrar neste momento nas questões de competências, de atribuições. Temos que ter cuidado com isso. A reforma tem que ser pontual. Ela tem que realmente pensar aqueles assuntos mais importantes e mais nevrálgicos. Então, a Tricom respeita todas as PECs que estão tramitando, a 329, a 75, a 40 e outras. Todas elas têm avanços. E temos também pontos de discordância, mas questões pontuais. O rumo aponta para o mesmo caminho, fortalecimento das 3 áreas de atuação dos tribunais de contas: auditoria, colegiados, corpo julgador e o Ministério Público de Contas. Tivemos um grande debate interno na Tricom e aprovamos uma proposta que foi apresentada ao Senado Federal, e o senador Cássio Cunha Lima acabou encampando a nossa tese, que redundou na PEC 22/2017, que aguarda
relatoria no âmbito da CCJ do Senado. É uma PEC que trata dos assuntos mais importantes, né, mais atuais, toca na questão da composição, que sempre foi um tema tabu, sobretudo numa entidade que congrega membros e numa entidade formada por 2/3 egressos do parlamento, mas que teve a coragem, né, e a clarividência de encarar esse momento, né, com tranquilidade, serenidade e com coragem, e de propor uma recalibragem no modelo de composição. Na nossa PEC, nós podemos detalhar aqui ao longo do debate, Fábio, e trazer mais as minúcias, mas ela, regra geral, ela propõe uma inversão da composição, uma inflexão. Hoje, 1/3 vem das carreiras técnicas. A nossa proposta, aproximadamente 2/3 passa a ser das carreiras, e 1/3 para o parlamento. Só que esse 1/3 do parlamento passa a vir com novos filtros de quarentena, de não poder ter sido condenado, de não poder ter tido contas reprovadas. E tem outros detalhes também em relação à composição, mas o fato é que é importante que os tribunais de contas, como braço técnico da função maior de controle externo, que tem o Congresso Nacional e o Poder Legislativo como titular, claro, mas é preciso balancear melhor, dividir melhor a repartição de competências, e o braço técnico, pela lógica do próprio controle, predominantemente deve ser formado por uma carreira, por membros da carreira, profissionais que ingressaram, como na magistratura, mas tendo um influxo, a Tricom entende que é importante a manutenção de uma representação do titular do controle externo, que é o Poder Legislativo, só que com filtros, e de forma a assegurar que o Poder Legislativo possa também indicar para os tribunais de contas, nas vagas minoritárias que ainda terão pela nossa proposta, indicar acadêmicos, profissionais liberais, né, ex-gestores públicos de renome e reconhecidos. O nosso segundo eixo da nossa PEC é a questão de um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas, um Conselho Nacional que possa fiscalizar os Tribunais de Contas, também importante, e eu posso detalhar isso durante as discussões, o modelo de controle externo e controle que teremos. E a terceira vertente é uma lei processual de controle externo, que alguns chamam de lei processual de contas. Hoje há uma Babel em matéria de processo, tipologias, conteúdos das contas julgadas pelos tribunais de contas. E é preciso uma normatização, uma padronização. Isso viria através de uma lei nacional de processo de contas, definindo as regras gerais para que cada um dos 34 tribunais de contas possam adotar e concluir o seu devido processo legal de controle. Como eu disse, hoje são 34 leis orgânicas e 34 regimentos internos tratando, e muitas vezes um prefeito, né, que presta contas de um convênio tem que se valer, tem que saber a lei do TCU, a lei do TCE e a lei do TCM. Então, proposta focada na reforma constitucional, 3 aspectos. Mudança na composição dos tribunais de contas, de sorte a predominar a escolha de membros da carreira, um controle externo para os tribunais de contas, que seria o CNTC, e uma lei processual nacional para garantir efetividade e segurança jurídica. Agradecer aqui para o presidente Valdeci e já passar agora para a explanação inicial. Presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira, que ficou aí nacionalmente conhecido pelas longas jornadas do impeachment. E para a gente a gente não vai tomar tanto tempo não, mas a gente está bem feliz aqui com sua presença. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu queria primeiro fazer um reconhecimento a essa iniciativa do CONACAT, do Antônio Carlos, de criar o Muda-TC, né? Veja que esse movimento é que está permitindo que hoje presidentes de várias entidades representativas estejam aqui sentados debatendo de uma forma muito construtiva, né, a edificação de uma nova realidade para os tribunais de contas. Antes estávamos cada um de nós atuando, né, como lobos solitários, defendendo suas teses junto aos congressistas, mas não tínhamos assim um ambiente para uma discussão profunda, profícua sobre isso. Então, parabéns ao Muda-TC, ao CONACAT, ao Antônio Carlos, que teve essa iniciativa de agregar as entidades em torno dessa discussão e que está permitindo agora fazer um debate tão bacana. Está sendo promovido esse debate com o Congresso em Foco, graças também à iniciativa, né, do Muda-TC
E que bom poder contar aqui com a presença do Valdeci nesse primeiro evento do Muda TC, que a gente conta com a presença da Atricom. Para nós, do Ministério Público de Contas, eu também tenho 25 anos no controle externo, ingressei no TCU junto com o ministro Marcos Benquerim, no mesmo concurso para auditor federal de controle externo. Depois ele fez concurso para ministro substituto, eu fiz para membro do Ministério Público de Contas. E realmente houve um avanço, uma evolução dos tribunais de contas, passando cada vez mais a exercer aquele conjunto de competências que estão previstas na Constituição. Mas fato é que nós temos problemas, né? Nós temos deficiências, nós temos problemas graves, até no campo da ética, como o próprio conselheiro Valdeci reconheceu. O desenho que a Constituição ofereceu de composição para os tribunais de contas, que na teoria valoriza, né, a democracia, naquele momento em que saímos da ditadura, então retirou-se do poder executivo a exclusividade na indicação de membros dos tribunais de contas e valorizou-se o papel do parlamento. Mas isso, em grande parte dos casos, na maioria esmagadora dos casos, foi entendido como uma apropriação de espaço pelos políticos, né, para a política, e não como apenas uma competência de indicação de técnicos para um órgão técnico. E essa é a deformação que a nossa experiência histórica revelou. Quer dizer, se o desenho era bom, o resultado prático foi ruim. Né? A verdade é que a gente tem quase que uma reserva de mercado em que apenas ex-parlamentares ou ex-políticos muito próximos aos governadores, sempre membros de grupos políticos, muitas vezes dominantes por décadas em alguns estados, são os indicados, né, para o controle externo, que tem levado a um controle externo muitas vezes leniente, omisso, incapaz de fazer os enfrentamentos necessários. Com todo o respeito que nós temos pela política, e não existe democracia sem política, não é possível democracia sem política. A política é uma atividade essencial do Estado, tem que ser uma atividade nobre, reconhecida e exaltada, mas não deve ela ultrapassar a arena política própria, né, que é o parlamento, que é a disputa pelos cargos do poder executivo mediante eleições, um órgão técnico que seus membros são equiparados à magistratura pela própria Constituição, né, ministro do TCU equiparado a ministro do STJ, conselheiro do TCE equiparado a desembargador do Tribunal de Justiça, com todas as garantias da magistratura, vitaliciedade, tudo isso para instrumentalizar uma atuação independente, autônoma, capaz de fazer enfrentamentos políticos e econômicos, muitas vezes, tudo isso tem ficado assim, muito aquém da necessidade do país, da necessidade de uma fiscalização efetiva da administração pública. Então, reformar os tribunais de contas é preciso. E o ponto número 1 de qualquer reforma dos tribunais de contas, qualquer que seja o desenho, passa pela composição dos tribunais de contas. Nós, da Ampicom, temos defendido a PEC 329, que ajudamos a escrever junto com a Comissão Parlamentar de Combate à Corrupção, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Nós defendemos o fim das indicações políticas. Todos os membros dos tribunais de contas seriam oriundos de carreiras técnicas, né, ou do Ministério Público, ou da auditoria, ou dos ministros substitutos, de maneira que o ingresso se desse sempre a partir de um fundamento técnico. Outro ponto fundamental é a fiscalização sobre os próprios tribunais de contas, né? Nós defendemos que essa fiscalização seja feita pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que já existe, que atua para fiscalizar 16 mil magistrados no Brasil,
e que poderia dar conta de mais 233 conselheiros e mais cerca de 150 conselheiros substitutos, evidentemente se adaptando para as funções de fiscalização de órgãos como o Tribunal de Contas. Acho que isso engrandeceria os tribunais de contas e engrandeceria o próprio CNJ. Né? Haveria uma sinergia que fortaleceria ambos os órgãos. Seria bom que o Judiciário, o CNJ, se enriquecesse com a experiência dos tribunais de contas e que os tribunais de contas tivessem um controle efetivo de um conselho que não seria formado, na sua maioria, por um grupo que é muito pequeno. Essa é a questão. A comunidade de conselheiros e ministros é muito pequena. Então, a tendência de que haja um certo corporativismo no órgão de controle formado majoritariamente por conselheiros é muito grande. A gente acredita que a efetividade do controle externo sobre os tribunais de contas seria bem maior se fosse exercido pelo CNJ. E são todos, como eu disse, magistrados com as garantias da magistratura, são regidos pela LOMAN, né, têm as mesmas prerrogativas, direitos e deveres. O único dever que hoje não é observado é o de ser fiscalizado pelo CNJ. Outro ponto fundamental para nós, do Ministério Público de Contas, é a autonomia do MP de Contas. É o único ramo do MP brasileiro que não tem autonomia. O MP de Contas hoje vive dentro dos tribunais de contas e não junto, como manda a Constituição, dependente em tudo e para tudo dos humores dos tribunais de contas. Então, onde há uma consciência, né, da importância do papel do Ministério Público, onde há uma relação respeitosa, há um bom funcionamento do Ministério Público, mas há tribunais de contas que não têm essa percepção, que o Ministério Público de Contas fica à míngua, mendigando espaço físico, cadeira, poder participar de um evento, de um curso de direito administrativo ou de constitucional, enfim, dependendo de tudo dos humores do eventual presidente de cada tribunal de contas, o que avilta a dignidade de um órgão como o Ministério Público. Basta ver o que aconteceu nos últimos 27 anos, quase 30 anos de Constituição, com o Ministério Público Judicial, que teve a sua autonomia explicitamente concedida na Constituição, que se modernizou, que se profissionalizou, que desenvolve operações de vulto como lava-jatos, zelotes, operações nos âmbitos estaduais várias, né? E o Ministério Público de Contas, ali acanhado, lutando para existir, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o MP de Contas, fez apenas 5 anos. O último estado a implementar o seu MP de Contas. E no Tribunal de Contas do município de São Paulo, ainda não existe o MP de Contas. Então, veja que descompasso resultante de se conceder autonomia para o MP judicial e não ter concedido autonomia para o MP de contas. Quarto pilar é a profissionalização da auditoria, a padronização dos procedimentos de auditoria e dos processos de responsabilização em todos os tribunais de contas, né? Hoje, cada tribunal de contas tem um modo de atuação muito próprio, muito particular, construído ali na sua experiência local, e isso, muitas vezes, em prejuízo do próprio jurisdicionado, em prejuízo das melhores práticas, às vezes, de auditoria e de procedimentos de responsabilização. Então, uma reforma tem que passar por esses 4 pontos, né? Embora haja discordâncias entre pontos de todas as PECs, eu vejo uma grande possibilidade de convergência, na verdade. Acho que estamos mais próximos do que pode parecer, né? Porque estamos aqui, às vezes, destacando uma divergência ou outra, mas a verdade é que elas, como disse o conselheiro Valdeci, apontam para o aperfeiçoamento desse modelo, né? O nosso desafio é sensibilizar o Congresso Nacional, e para isso precisamos do apoio da sociedade brasileira, para que essas PECs não fiquem aí apenas propostas dormindo, né, nas prateleiras do Congresso Nacional. Precisamos que os parlamentares, ao menos, façam avançar alguma delas a um estágio de ter uma comissão especial em que se possa discutir tudo, né?
todas as 4 propostas possam ser agrupadas e discutidas e debatidas para que a gente possa, ao final, ter algum avanço significativo nessa realidade dos tribunais de contas, que é, como eu disse, reformar é preciso, a sociedade brasileira merece. Obrigado. Obrigado, procurador. Agora, passar a palavra ao presidente da Federação Nacional das Entidades e Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, Amério Perusso. Fique à vontade, 5 minutos. Muito bem. Penso que já ficou caracterizado o compromisso das pessoas que estão nessa mesa em discutir mudanças. Essa é a primeira questão que nos unifica. Nós precisamos de tribunais de contas que deem maiores respostas para a sociedade. Para aqueles que nos veem, nos ouvem, a primeira pergunta a ser respondida é: os tribunais de contas podem ser instrumentos de combate à corrupção no Brasil? Seguramente eles já o são, né? De alguma maneira, a presença do controle, o gestor sabendo que está sendo auditado, leva em conta essa atemorização, né, de que possa ser flagrado se cometer atos impróprios na gestão dos recursos públicos. Mas pensamos que é possível ir mais fundo nessa questão. Vamos ver o que nós, servidores, eu aqui represento 70 mil servidores de 34 tribunais de contas do país, e nós temos algumas questões que entendemos necessárias serem mudadas por propostas de emendas constitucionais, mas temos outras que independem disso. Vamos a elas. A primeira delas é a seguinte: é preciso dar completa e absoluta publicidade a todos os processos de contas, desde o relatório da auditoria, quando o auditor vai a campo, identifica uma série de informações que nós chamamos de achados da auditoria, ouvido o gestor, aquele que está gerindo o negócio público lá, o secretário de Estado, o governador, o prefeito, que se dê imediatamente completa publicidade aos relatórios da auditoria. E se dê publicidade de todo o processo de contas a partir daí. O que isso vai resultar? Vai resultar na possibilidade objetiva do controle social sobre o Estado. E aqui a primeira máxima que a FENASTC, e penso que todos os que estão nessa mesa têm clareza do que vou dizer: não venceremos a corrupção no Brasil, senão com um grande choque de transparência e com o controle social sobre as receitas e as despesas públicas. Os tribunais de contas podem cumprir e devem cumprir este papel. Já alguns tribunais começam a dar publicidade dos relatórios da auditoria. Isto muda a relação com a cidadania. É para ela que devemos dirigir nossa atenção. Nós também não devemos ficar somente capturados, como está o Brasil todo hoje, pela discussão de moralidade pública, tema relevante. Mas também precisamos estarmos atentos para o fato de que temos uma profunda crise econômica em andamento no país. O que é que tem a ver os tribunais de contas com crise econômica? Tem muito a ver, porque na hora em que fazemos auditoria, podemos e devemos identificar como estão sendo utilizados os recursos públicos, se cada centavo extraído da cidadania está sendo devidamente utilizado a favor da produção de bens e serviços públicos destinados à sociedade. Também nisso podemos apresentar nossa contribuição. E sabemos que para sair da crise será necessário, além de modificarmos a política econômica, melhorarmos substancialmente o desempenho da aplicação dos recursos públicos. Então, os tribunais têm grande contribuição a apresentar à sociedade brasileira. Já foi tocado aqui de que nós precisamos mudar a escolha de ministros, o modelo de escolha de ministros e conselheiros.
Valdecir Pascoal costuma traduzir que para ser um bom ministro, um bom conselheiro, é preciso ter decência e conhecimento. E nós achamos que isto é o mínimo que é exigível na presença, na escolha de ministros e conselheiros. Andamos por todo o país, à luz da atual Constituição, fazendo uma campanha de ministro e conselheiro cidadão. Para dizer o quê? Para dizer que é aberta uma vaga de ministro naquelas que são de escolha do parlamento, e vejam que a escolha do parlamento é majoritária, é 4 entre 7 conselheiros dos tribunais de contas dos estados e dos municípios, e é 6 entre os 9 ministros do Tribunal de Contas da União. Nestas vagas, o cidadão do povo tem o direito de participar. Então, é exigível que se publique um edital e que qualquer brasileiro que disponha dos requisitos exigidos lá no artigo 73 da Constituição Federal possa participar. Mas eu vou encerrar aqui chamando a atenção de uma coisa que vem acontecendo. Em 9 estados brasileiros, para aqueles que nos ouvem, já foi publicado o edital. Mas aí vem a teoria da malandragem. E qual é a malandragem? Junto com os cidadãos do povo que se apresentam como candidatos, aparece um parlamentar, um ex-parlamentar, o chefe de gabinete do governador e assim por diante. E a escolha recai sobre estes. Então é imperioso que imediatamente se estabeleça, inclusive nos editais que serão publicados daqui para frente, que é necessário uma quarentena de no mínimo 5 anos e que um deputado não pode votar em si mesmo para ser ministro ou conselheiro e que a escolha precisa recair de forma republicana entre aqueles que têm as melhores qualidades. Dá para começarmos já com a Constituição de 88, que é muito boa nesta questão, e até que modifiquemos profundamente com as outras propostas de emenda constitucionais que estão em andamento no Congresso Nacional. É isso que pensamos. Obrigado, presidente Amaury. Agora vamos passar para Ismar Viana, está representando aqui. Comecei pelo senhor, vou finalizar em grande estilo com o senhor também, de novo. Ismar Viana, diretor está representando aqui o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo, dos Tribunais de Contas. Fique à vontade para a sua explanação inicial. Boa tarde, Diego, né? Fábio. Então, porque, perdoe-me. Sem problema. Quero dizer, inicialmente, que para mim é uma honra pessoal, profissional e acadêmica poder estar aqui nessa mesa de um grupo tão seleto de especialistas do controle externo. Quero saudar a pessoa do Antônio Carlos, do Marcos Benquerê, do Valdecir Pascoal, Júlio Marcelo e do Amaury, em nome de Luciene Pereira, de Francisco Gomil. Quero saudar todos os associados da ANTC e externar um abraço a cada um que faz parte das 14 afiliadas da ANTC, Brasil afora. E, inicialmente, eu quero dizer que o que nos une aqui, o que tem de convergência nessa discussão é que todos estão em busca do aperfeiçoamento do sistema do controle externo. Primeiro, nós conhecemos as deficiências e não só conhecemos, porque conhecer e não reconhecer a necessidade de mudar, não chegaremos a lugar algum. O conselheiro Valdecir colocou de forma bem aclarada que é uma oportunidade ímpar estar presente num debate onde se encontram representantes das 3 funções do sistema de controle externo. Eu diria que, Valdecir, o que nos une realmente, o que nos faz aqui presente, ao longo dos anos, as instituições republicanas, elas foram vítimas de algumas vaidades intra-institucionais. E isso constituiu, às vezes, óbice a uma efetividade institucional. E, no âmbito dos tribunais de contas, isso também não foi diferente ao longo dos anos. Mas, diante da situação imposta, que foi agravada e tornou-a ainda mais pública, diante do fato recente aí da Operação Quinto do Ouro, isso aí nos uniu ainda mais. Mas, para corrigir essas disfunções, existem alguns antídotos, como eu venho dizendo recorrentemente,
E nós temos hoje no bojo da estrutura constitucional um elenco amplo de competências, então eu diria que nós precisamos passar desse plano da normatividade constitucional para o da efetividade institucional, como bem dito aí por diversos juristas, ministros do próprio Supremo. Mas o que é que propõe exatamente a PEC 40? Diferente das 5 grandes PECs, aí, a 45 de 2007, a 329 de 2013, a 22 de 2017, todas em tramitação na CCJ, nós pugnamos, nós almejamos um padrão. Não é um padrão máximo, é um padrão mínimo. Então, essa ideia do padrão mínimo é tão evidenciada por uma seguinte razão. Nós temos realidades diametralmente opostas nos 34 tribunais de contas do Brasil. Isso constitui um óbice intransponível a uma auditoria de verdade, eu diria. Não sejamos inocentes, tolos, a acreditar que todo o sistema de auditoria, de fiscalização, melhor dizendo, amplamente falando, é o modelo adotado pelo TCU, pelo TCE Rio Grande do Sul, pelo TCE Santa Catarina, TCE Paraná. Não é isso. Então, essas disfunções, especificamente no órgão de instrução, foi que fizeram que a NTC, por meio da Audit-TCU, gestasse uma proposta que viesse a tentar uniformizar o padrão de funcionamento. Então, a forma de composição e colegiado dos tribunais de contas, embora entendamos que também é uma medida que vai desencadear o aperfeiçoamento dos tribunais, para nós, certo, não constitui um fator primordial. Isso não quer dizer que não reputamos importante a forma de composição do colegiado. Mas nós entendemos, certo, e os internautas aí, acho de todo, sobretudo dos tribunais do Nordeste, o que precisamos hoje, dentro dos tribunais de contas, é que tanto a sociedade quanto aqueles que integram os tribunais de contas, primeiro, reconheçam a existência de 3 grandes funções dentro do sistema de tribunais de contas. Precisa que a sociedade entenda que existe a função de auditoria, que é titularizada pelos auditores de controle externo, e aí, na nossa PEC, a gente conceitua quem é o auditor de controle externo, isso por uma razão óbvia para nós, que integramos a NTC, mas não tão óbvia para quem não conhece a realidade dos tribunais de contas brasileiros. Nós temos graves disfunções, graves desvios de funções no órgão de instrução desses tribunais de contas. E isso, eu volto a dizer, constitui um óbice intransponível a um resultado acreditado por parte da sociedade. Porque a sociedade não vai acreditar no resultado de um processo de auditoria, sobretudo um processo de controle externo que é decorrente do processo administrativo sancionador, ou seja, gera reflexos gravosos na vida do jurisdicionado, no patrimônio, na liberdade. Então, não podemos fazer com que o processo seja uma aventura irresponsável. Eu não costumo usar adjetivações, mas só para tentar mostrar que o devido processo legal passa por um rito que vai bem mais além do que a parte formal. Ele afeta diretamente a parte estrutural. Então, defendemos que essa independência entre as funções, entre a função de auditoria, entre a função do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e também defendemos uma independência plena do Ministério Público de Contas. E respondendo ao colega Amaury, eu diria, Amaury, que não tem instituição cuja razão de existir esteja tão diretamente ligada ao combate à corrupção do que os tribunais de contas, tanto na missão preventiva, quanto na missão instrumentalizadora da corrupção. Então, a atuação interinstitucional aí entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas tem revelado muito bem isso aí. Então, o MP, preciso que fique bem claro, não funciona junto, não funciona dentro do DI, mas junto ao, até me valho das palavras do ex-ministro Carlos Brito, ele diria que estar no oitão da casa não é dentro da casa. Eu usarei essa mesma situação para o Ministério Público de Contas. E a função judicante, a honrosa função judicante,
exercida pelos conselheiros, ministros titulares e substitutos. Então, o ponto crucial, o ponto de partida para aperfeiçoar o sistema Tribunal de Contas do Brasil é reconhecer a importância da independência dessas 3 funções. Então, em razão do curto espaço de tempo, eu vou deixar para me alongar detidamente em relação aos pontos da PEC 40, no momento oportuno. Mas, em síntese, essa é a apresentação inicial que faço, para poder abrir a discussão aqui, o debate, que não tenham dúvida os senhores, que é de relevante importância, não só para os tribunais de contas do Brasil, mas para a sociedade como um todo, que deposita nos tribunais uma confiança plena. Nós precisamos resgatar essa confiança. Obrigado, Ismar. Agora vamos seguir aqui com a nossa mesa, ouvindo o presidente da Confederação Nacional dos Carreiras-Típicos de Estado, Antônio Carlos Fernando Júnior, com a palavra. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade que tenho, que me foi permitida de estar numa mesa com essa qualidade de discussão, com essa qualidade de debate que com certeza está sendo realizado. E eu queria dizer o seguinte, agradecendo as palavras do presidente da Ampicom, o Júlio Marcelo. Na verdade, a CONACAT apenas fez que as vocações que já existem dentro das entidades que compõem os tribunais de contas, dentro não só das vocações, mas da atuação que todas as entidades têm para buscar o aperfeiçoamento dos tribunais de contas. O que nós vimos foi exatamente outra coisa. Nós vimos, quando estivemos lá com o Júlio Marcelo, com o Fernando, tivemos uma imediata aceitação da proposta, né, que surgiu e que está culminando com um momento como este. O que nós vimos é uma disposição muito grande, e aí eu estou me dirigindo ao cidadão, a quem eventualmente esteja assistindo a esse debate nesse momento. O que nós estamos vendo é uma firme disposição das estruturas de Estado na busca das soluções. E o que nós queremos colocar, enquanto confederação, é que a nossa maior preocupação, de fato, é encontrar, como bem foi colocado, não só por vocês, mas por todos aqui, a importância de ter a sociedade como parceira nesse processo. O que nós queremos fazer é com que a sociedade perceba as estruturas de Estado como suas parceiras nas soluções dos problemas do Brasil. E isso pode ser feito de uma forma percebida de uma forma muito forte neste exato momento no MUDA-TC. Mas, ainda falando na sociedade, nós tivemos no lançamento do MUDA-TC, que foi feito lá em São Paulo, tivemos a presença de significativos setores da sociedade civil organizada, ministro. E se repetiu aquilo que nós vimos acontecer numa situação mais vamos dizer, mais especificada no Tribunal de Contas do município de São Paulo, no TCM de São Paulo. O que nós percebemos, e o sindicato que compõe o Tribunal de Contas do município de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, o que nós vimos? Existiam entidades da sociedade civil extremamente críticas dos tribunais e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. O que nós tivemos uma experiência muito interessante? Nós trouxemos essas entidades para dentro dos tribunais, trouxemos para dentro das nossas discussões, e o resultado foi excepcional. Nós passamos a ter, ao invés de entidades extremamente críticas dos tribunais de contas, entidades que são hoje parceiras ferozes até na defesa do Tribunal de Contas e no aprimoramento do Tribunal de Contas. E isso se repete em todo o Brasil, a gente percebe isso em todo o Brasil. O que nós queremos é que, nessa parceria com a sociedade, e aqui está o exemplo acabado, aqui está presente, estão presentes as estruturas de Estado,
as instituições e, via o Congresso em Foco, a sociedade civil representada. Né? O Congresso em Foco é um grande parceiro nesse sentido. A hora que nós unimos esses 3 segmentos, essas 3 componentes das instituições, nós não temos dúvidas que vamos encontrar as boas soluções. E eu quero deixar aqui colocado principalmente que deste debate e dos que se seguirão a isso, nós consigamos caminhar efetivamente no sentido de fazer vingar as soluções. Existem, está claro, consensos importantes das diversas forças que compõem os tribunais de contas. Então, vamos trabalhar esses consensos e fazer caminhar aquilo que as soluções que a sociedade espera tanto dos tribunais de contas, cumprindo seu papel institucional. Obrigado, presidente Antônio Carlos. Agora a gente vai passar para a fase de perguntas. Vou dirigir algumas perguntas aqui para cada um dos senhores. E claro que a gente sempre tem uma preocupação com o tempo, mas aqui a gente está num debate livre e não cabe tanta restrição. Eu vou começar pelo presidente Amaury, que está aqui representando a FENAS-TC. Presidente, qual a contribuição que os auditores podem vir a dar para a realização de auditorias, para auxiliar justamente na questão do combate à corrupção, que é premente, né? O Brasil inteiro fala disso hoje. O Ismar trouxe o tema da separação das funções, né? Quem audita, né, a gente costuma dizer, quem audita não dá sentença. Quem dá sentença não interfere na auditoria, e o Ministério Público deve ter independência para regular todas essas relações e garantir a legalidade e a defesa do erário, e a defesa da sociedade também. Como os auditores podem contribuir? Quando nós dizemos que é preciso ter independência da função de auditoria, estamos dialogando com a sociedade para dizer a ela o seguinte: o ato de auditoria, senhoras e senhores, custa caro à sociedade. A auditoria em todos os lugares do mundo é uma atividade que exige tempo, exige pessoal qualificado e exige boas condições de trabalho. O auditor é um cidadão que tem características diferenciadas em relação a outras funções. E ele dedica a sua atenção a identificar erros e descaminhos, vamos chamar assim, para não chamar tudo de atos de corrupção. O que nós estamos propondo? É ter independência da função de auditoria para definirmos quem auditar, quando auditar, por quanto tempo auditar, para onde dirigir a maior energia da auditoria, e também, e claramente, para ofertar para a sociedade um documento que ela entenda. Eu tenho andado pelo Brasil, tenho chamado a atenção dos meus colegas, dizendo: estou desacomodando os auditores desse país. Nós precisamos fazer auditorias que, sem perder a qualidade técnica, sejam compreensíveis para o cidadão médio. O cidadão médio tem que se apropriar das informações da coisa pública e, com isso, poder pressionar, participar, controlar. Nós estamos defendendo, objetivamente, o seguinte: precisamos fazer mais auditorias concomitantes e também operacionais. Mas o que são auditorias concomitantes? Lá nas obras da Copa, nós aprendemos que, aberto o edital para uma grande obra, precisamos atuar auditando e acompanhando par e passo cada acontecimento daqueles. Nas compras, nos grandes serviços, nas compras de remédios, por exemplo, hoje no Brasil, que é onde tem um dos maiores índices de corrupção neste país,
nós temos que auditar a partir do momento em que é aberto o edital para compra, seja de um AS, de um ácido acil salicílico, até compras de medicamentos especiais. É isso que precisamos fazer. Então, ganharmos autonomia, ganharmos independência da função de auditoria, é que para que possamos fazer mais auditorias concomitantes, andando ao lado da realização da despesa. Não só da despesa, precisamos cuidar da receita, porque na receita também tem atos de corrupção. Na receita se praticam desvios, na receita se praticam subsídios, na receita se praticam uma série de formas que impedem o poder público de arrecadar aquilo que ele pode e deve arrecadar. Então, é isso que os auditores, é isso que os servidores buscam, é apresentar uma contribuição efetiva para que a corrupção não aconteça, para que a gente impeça o acontecimento dela, e depois eu poderei falar mais sobre as auditorias, né, que examinam o conteúdo das políticas públicas, ou o resultado das políticas públicas, e que é para onde os tribunais de contas devem se dirigir, que é para julgar o gestor pelo resultado da sua política pública. Não basta que ele bote os 25% em educação, é preciso que façamos um exame de qual o resultado da aplicação desses recursos, se eles são eficientes ou não. Isso é um pouco da resposta, né, do que os auditores podem fazer para o combate à corrupção e pelo Brasil. Obrigado, presidente. Agora eu vou continuar com o ministro Marcos Benquerer. Antes de passar a palavra para o ministro, eu queria colocar uma provocação, já iniciar uma provocação, porque tem um internauta chamado Humberto Goulart, isso a gente pode deixar para depois das respostas de todos, né? O Humberto Goulart diz o seguinte: imaginem os tribunais de contas, sem indicações políticas, realmente fiscalizando as contas públicas. Será só um sonho? É instigante, é um dos motes aqui do debate, mas eu vou passar a palavra para o ministro, responder a seguinte pergunta. Ministro, como é que o TCU está vendo as propostas aqui na mesa apresentadas pelas demais entidades? Porque a impressão que se tem é que o TCU é pouco afeito às mudanças. Procede, ministro? Na realidade, lá no TCU, né, nós estamos acompanhando todas essas propostas, né, e eu quero lembrar que o TCU é um órgão centenário, né, foi criado há mais de 125 anos, e durante toda a existência do TCU, ele já passou por inúmeras mudanças, já passou por várias constituições, e o TCU está sempre aberto ao aperfeiçoamento, né, o TCU não é avesso à mudança de maneira nenhuma, né, e está sempre estudando maneiras de melhorar a sua atuação, sempre em benefício da sociedade, né. O TCU é o órgão que tem maior experiência em termos de controle externo, né. Atualmente, eu já falei na minha intervenção inicial, o trabalho do TCU, o trabalho técnico, é reconhecido aí pelas entidades, é internacionalmente reconhecido, e é uma instituição de excelência no controle externo, inclusive reconhecido pela sociedade brasileira. Ou seja, o TCU pode contribuir, e muito, nesse debate para o aprimoramento do controle externo. Então, essa questão das mudanças já entrou na pauta do TCU. Já há equipes trabalhando, oficialmente já existem 2 ministros designados para tratar desse assunto e estudar as propostas que estão em andamento e, de maneira a contribuir com o debate. E eu entendo que nenhuma alteração da Constituição nesse sentido pode prosseguir sem a participação do TCU. Eu acho que a contribuição do TCU realmente seria muito positiva. Nós já tivemos algumas reuniões lá no TCU sobre esse assunto. O Valdecir já teve a oportunidade de participar de algumas, e sempre no intuito de contribuir e aprimorar essas propostas, mas já se criaram alguns consensos, né? Não há uma proposta fechada, isso aí a decisão vai ser do colegiado, mas já há algumas, como se diz, já está se desenhando uma proposta no sentido
qual vai ser o posicionamento do tribunal. O primeiro com relação à composição, há ministros que defendem, não há um consenso, mas há o sentido, sempre a ideia do aumento da participação técnica. Há ministros, né, que defendem publicamente que os 9 ministros do TCU e os 7 dos tribunais de contas sejam de carreira técnica. Outros defendem a composição 7-2, né, 7 técnicos e 2 oriundos dos parlamentos, e alguns defendem 5 oriundos das áreas técnicas e 4 do parlamento. Então, não sei qual que vai ser a ideia final, mas está caminhando nesse sentido. Outro consenso, esse aí já é bem mais firme, é que eles entendem que não há espaço para que o TCU seja subordinado ao Conselho Nacional de Justiça. Isso aí é uma divergência que nós temos, o Tribunal de Contas da União tem com a proposta da Ampicom, de vincular o TCU ao Conselho Nacional de Justiça. Essa proposta não teve nenhuma aceitação entre os ministros do TCU. Então, a solução seria a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, mas também não há consenso, não há acordo com relação à proposta da Tricom, né, então os ministros do TCU também não concordam, né, em sua maioria, com a proposta apresentada pela Tricom, a forma de composição. E claro que quem vai decidir é o Congresso Nacional, é soberano para decidir sobre esse assunto, mas a proposta que pode sair do TCU é que a PEC não trate desse assunto. A PEC trate da criação do CNTC, mas que a composição fique para uma lei complementar, juntamente com a lei processual. Aí evitaria esse debate agora, que ele é um pouco, né, difícil de solucionar. Então, mas, de qualquer maneira, o TCU está atento, está acompanhando, e eu acho que a contribuição do Tribunal de Contas da União vai ser muito importante nesse debate. Obrigado, ministro. Vou passar agora a palavra, fazer uma pergunta ao procurador do Ministério Público de Contas, que atua perante o Tribunal de Contas da União. Procurador Júlio, inclusive, a gente publicou ontem uma pequena reportagem sobre o evento, já, inclusive, citando alguns trechos de um texto do senhor sobre a necessidade de haver... que a gente possa almejar modelos de instituição menos avessos às influências nefastas de corrupção, da interferência do poder público, né, nas instituições de controle. E, nesse sentido, qual a importância de reformar os tribunais de contas? Bom, muito boa pergunta. Para nós é fundamental, né? Para a nossa visão é que a sociedade brasileira, ela apenas começa, nesse momento, a conhecer a potencialidade que um Tribunal de Contas oferece para ela, né? Embora ela já gaste mais de 10 bilhões de reais por ano com os tribunais de contas, muito recentemente, né, eu diria até que depois desse julgamento de contas, que deu tanta visibilidade aos tribunais de contas, que foi parecer pela rejeição das contas da ex-presidente Dilma, deu uma visibilidade para os tribunais de contas, e as pessoas começam a perceber, né, que esse órgão, a importância que ele pode ter. Como disse aqui o Amauri, o Ismar, o Tribunal de Contas é a primeira trincheira no combate à corrupção e ao desperdício de dinheiro público. É o órgão hoje mais capacitado para identificar ilegalidades, omissões, né, desvio de recursos. E essa atuação conjunta com Ministério Público, Judicial, Polícia Federal, troca de informações, Polícia Civil dos Estados, em grandes operações, tem sido e pode ser muito mais produtiva para a sociedade, não só para combater corrupção, mas também para combater desperdício, dinheiro mal gasto, falta de prioridade, falta de foco, né? O controle, ele tem um poder de indução de melhorias na sociedade, na administração pública, imenso.
Muitas vezes os gestores reclamam que o controle atrapalha, mas, na verdade, toda organização tem a função controle, e essa função é importante. A empresa mais moderna que puder ser citada tem lá um órgão de controle. E, na verdade, o problema do Brasil não é de excesso de controle, é de falta de controle. E falta por quê, se já existem esses órgãos que custam 10 bilhões por ano? Porque muitas vezes esses órgãos são omissos, são lenientes, atuam com atraso, né? Nós estamos aí julgando tomadas de contas especial de fatos que ocorreram há 10, 15 anos atrás. Então, até a forma de trabalhar, às vezes, é uma forma que leva... porque se eu estou olhando o que aconteceu 10, 15 anos atrás, eu não estou olhando o que está acontecendo agora. Isso é matemática, tem X auditores. Se os auditores estão ocupados com 10, 15 anos atrás, eles não estão ocupados com o que está sendo gasto agora. Tem agora aí 15 bilhões ou 2 bilhões, cada jornal fala um valor, de emendas sendo liberadas. Nós vamos olhar o que foi feito com essas emendas daqui 10, 15 anos? Então, esses órgãos, isso não é por acaso, quer dizer, o foco, quem dá o foco de funcionamento do órgão é a sua cúpula, o seu órgão diretivo. Então, a gente precisa, e a sociedade tem que cobrar, essa reforma só vai acontecer se a sociedade quiser. Pode todos os presidentes das entidades, todos os dias, falarem na internet que os tribunais de contas precisam ser reformados, mas nada disso vai gerar uma reforma se não houver o engajamento da sociedade, que é ela que paga a conta, é ela que precisa ser atendida nas suas necessidades. Esses órgãos existem para prestar um bom serviço, e a sociedade merece que esse serviço seja entregue em nível de excelência, com transparência dos relatórios de auditoria, para que a sociedade se aproprie das informações, para que ela exerça o controle social. Então, reformar os tribunais de contas é incrementar tremendamente, extraordinariamente, o combate à corrupção e, mais que isso, e muito mais que isso, melhorar a efetividade do dinheiro que é gasto. Nós temos uma carga tributária que é das maiores do planeta e serviços públicos de terceiro mundo. Não só há muito desvio de dinheiro para a corrupção, como há muito dinheiro mal gasto, gasto com prioridades erradas, desperdício, falta de foco, falta de indicadores de qualidade para medir resultado e qualidade de serviços públicos. E os tribunais de contas têm um débito com a sociedade nesse quesito, porque eles têm instrumentos, eles têm recursos, eles têm auditores capacitados, mas muitas vezes têm focado trabalhos que não entregam o resultado que a sociedade precisa, deixando de auditar e de dar tempestivamente respostas para questões importantes. Por mais que os tribunais de contas façam coisas importantes já, o que falta fazer é imenso, E a sociedade tem todo o direito de cobrar, de exigir e promover, porque é ela que tem a força real, na verdade, de sensibilizar o Congresso Nacional para reformas efetivas. Só vai haver reforma se a sociedade quiser. Então, você, internauta, você, cidadão, cobre do seu parlamentar, do parlamentar do seu Estado, que ele se pronuncie, que ele se coloque a respeito da reforma dos tribunais de contas. Cobre dele um posicionamento em favor dessa reforma. Obrigado. Obrigado, procurador. Agora vamos saber do presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes Júnior. Presidente, qualquer tipo de reforma, ainda mais reforma nas composições dos tribunais de contas do Brasil afora, é complicado, Qualquer esfera da sociedade civil. E, nesse sentido, eu queria saber do senhor como é que as estruturas de Estado, das carreiras típicas de Estado, podem contribuir para ajudar nesse processo de reforma que a gente está tratando aqui. Perfeito, Fábio. Existem diversas formas de as estruturas de Estado contribuírem nesse processo.
Mas eu queria me ater, talvez, agora, a um item, provocar. Né? As estruturas podem ajudar a provocar que nós aceleremos os processos de consensos que nós sabemos existir, acelerar e aproximar cada vez mais a sociedade dessas discussões. É uma coisa que as estruturas de Estado, no caso específico da CONACAT, estão muito firmes em buscar, que é exatamente isso que é a tônica praticamente de todos que nós aqui estamos abordando. Como fazer com que a sociedade participe desse processo? Quando a gente fala em provocar, não só os debates que nós temos ajudado a que aconteçam, e vamos ajudar a que aconteçam em todo o Brasil, mas aqui fica até uma colocação para essa mesa mesmo, essa própria mesa que aqui está. O que nós podemos efetivamente sair hoje daqui, deste debate, com que contribuições objetivas a caminharmos mais um pouco? Eu acho que essa provocação, e aqui fica, Ismar, eu tenho certeza que você, a FENASTC tem uma tradição de luta enorme dentro desse processo. Que passos nós podemos dar no sentido de darmos consistência, de darmos efetividade a essas discussões que estamos realizando aqui? Eu acho que é um dos caminhos que nós gostaríamos, estruturas de Estado, estáveis de Estado, ajudar que ocorram. A efetividade das nossas discussões, do resultado das nossas discussões. Obrigado, presidente. Agora, já encaminhando para essa parte das perguntas e respostas, eu vou agora direcionar para o Ismar, da NTC, Ismar Viana. Ismar, quais as razões que levaram a entidade a produzir, a elaborar uma PEC para que estabelecer um padrão mínimo da estrutura e funcionamento dos tribunais? E já emendando nessa pergunta, eu queria saber, porque o TCU é um modelo a ser seguido para os demais tribunais de contas do Brasil afora? Fábio, eu vou só inverter um pouco aí. Eu vou tentar pegar um link aí com o que Júlio Marcelo colocou, com o que a Mauri colocou, que eu vejo que a tônica do combate à corrupção tem sido hoje o elemento maior da atuação e preocupação em relação à atuação dos tribunais de contas, certo? Ou seja, a função cientificadora, a função informadora prevista nas suas leis orgânicas, de encaminhar os órgãos de controle, como o próprio Ministério Público Estadual, da ciência sempre que houver em tese ilícito penal ou improbidade administrativa, tem sido uma preocupação maior em relação à atuação dos TCs. Houve recentemente a publicação do diagnóstico aí institucional por parte da FGV e me chamou a atenção que há um crescimento significativo de ações propostas pelo Ministério Público em estados que não tinham a tradição de propor ações de improbidade ou ações penais lá vocacionadas ao título 11 aí, que trata dos crimes da administração pública. E apesar de o estudo não ter evidenciado a que se deveu esse crescimento, eu não tenho dúvida que isso se deve a uma proatividade dos tribunais de contas, ou seja, a atuação interinstitucional tem contribuído significativamente para esse crescimento. Então, toda essa tônica de combate aí vivenciada no Brasil, ou seja, a parte mais repressiva, nós estamos vivendo uma fase de superação da impunidade, tem uma contribuição significativa dos tribunais de contas. Então, mais adiante, talvez com uma publicidade de ações dos tribunais de contas, por isso que a nossa PEC prevê não tão somente a transparência, mas a visibilidade, que há uma diferença em relação à transparência. Por quê? Porque não adianta publicarmos os relatórios, os pareceres, as decisões, de modo que, desde o início, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, a Polícia Civil, possa atuar, ou seja,
concomitantemente, porque nós defendemos que precisamos não priorizar a autópsia e sim a biópsia em si, certo? Então, toda essa atuação dos tribunais vocacionadas a instrumentalizar essas ações é significativamente importante. E aí eu vou e faço agora uma pergunta. O sistema precário de funcionamento do órgão de fiscalização e instrução dos tribunais de contas, Brasil afora, tem condição de dar uma resposta efetiva, um crédito, dentro dessa atuação interinstitucional? Por que eu faço esse questionamento? Ou seja, apesar de uma ação civil pública, uma ação de probidade administrativa, ou uma ação, por exemplo, que investiga o peculato, emprego irregular de verbas públicas, que são crimes essencialmente ligados à vida pulsante dos tribunais de contas. Ainda vou mais além, ou seja, os auditores de controle externo, eles conhecem também a vida pulsante das unidades gestoras e podem dar uma contribuição significativa nessa atuação em rede. Então, a padronização do órgão de auditoria, ou seja, de modo que não tenhamos dentro do órgão de instrução, dentro do órgão de fiscalização, de investigação, servidores cedidos das próprias unidades gestoras, servidores comissionados sem vínculo com a administração pública, terceirizados. Isso, na verdade, não representa a condição de regularidade processual, de validade da atuação dos tribunais de contas. Então, já que a tônica hoje é voltada ao combate à corrupção, a essa atuação em rede, precisamos pensar, será que mais adiante um relatório desse produzido por quem não tem legitimidade para tanto, por quem não é dotado da especialização adequada para atuar em nome de um órgão como o Tribunal de Contas? Desculpe interrompê-lo. Nesse sentido, inclusive, é um dos artigos, a gente conversava lá fora, um dos artigos de uma das PECs apresentadas pela entidade, a figura do auditor deve ser padronizada, nesse sentido do que o senhor está falando aí? Sem dúvida alguma. Essa é a razão pela qual, no artigo 4º da PEC 40, nós conceituamos o auditor de controle externo, que é aquele agente público cujo ingresso se deu pelo nível superior de escolaridade, ou seja, preparado para a complexidade de atribuições, ou seja, tanto a atividade ordinária dos tribunais demanda uma atuação qualificada, tanto é que é princípio típico do controle externo o princípio da qualificação adequada. Então, e para além disso, ou seja, hoje eu vejo que a atuação reflexa dos tribunais, essa aí vocacionada à instrumentalização dessas ações intentadas pelo Ministério Público, exige também, por maior razão, uma atuação qualificada desse agente público. Então, assim, o artigo 4º prevê exatamente isso. E quanto à padronização do órgão de auditoria, do órgão de instrução, também tratada na PEC 75/2007, gestada pela FENAS-TC, isso não vai engessar os tribunais, isso não vai tolher a capacidade fiscalizatória dos tribunais, porque a própria PEC prevê que aqueles agentes públicos de nível de escolaridade intermediária, de complexidade de atribuição intermediária, eles estarão presentes dentro do órgão de auditoria, mas não titularizarão essa atividade finalística. Então, eles auxiliarão o órgão de controle externo. Então, é preciso desconstruir esse aqui, porque assim, algumas pessoas defendem essa ideia, eu reputo equivocada, de que essa previsão poderá comprometer a fiscalização dos tribunais. Então, isso aí é flagrantemente desconstruído por uma simples leitura da PEC, dispensa até qualquer tipo de interpretação, a mera literalidade da norma, da proposta, já induz nesse sentido. Então, basicamente, tanto a padronização, e eu diria mais além, não só a padronização do órgão de auditoria, mas do próprio rito do processo de controle externo. Então, dentro do órgão de auditoria, a ideia da independência das funções tratada aqui inicialmente, ela objetiva que não haja interferência de uma função, ou seja da função judicante, seja da função ministerial, que não está dentro do Tribunal de Contas, mas está dentro do sistema de controle externo como um todo, na atividade fiscalizatória, porque isso invalidará
e, além do mais, desacreditará a atuação no tribunal. Imagine dentro de um órgão onde se concentra as três atividades, a investigatória, a de acusação e a adjudicante, se a sociedade percebe que quem vai julgar tem interferência em quem vai coletar informações de quem vai investigar. Então, isso desacredita. Então, essa é uma razão pela qual a gente entende que também está dentro do aperfeiçoamento. Então, é preciso, em algumas situações, a gente mais do que mudar, porque mudar é algo pontual, a gente precisa transformar. E a transformação passa pela padronização do órgão de instrução dos 34 Tribunais de Contas do Brasil. Aí você me pergunta em relação se o modelo do TCU, do órgão de instrução, poderia ser adotado pelos tribunais. Pelo próprio artigo 75 da Constituição, que é uma norma de extensão constitucional, os tribunais, dentro da parte de estrutura, organização e funcionamento, até por necessidade de simetria, certo? Deveriam seguir esse modelo. Agora, o questionamento na lei complementar que disciplinará esse órgão, aí que vai minudemente disciplinar como funcionará esse órgão. Então, assim, acreditamos que, com a lei, com essa lei complementar, aqui a dos APEC, gestaremos um modelo de um órgão de auditoria que possa contemplar os 34 tribunais e que possa garantir a efetividade que a sociedade espera dos Tribunais de Contas do Brasil. Obrigado, Ismar. Agora, última pergunta. O presidente Valdeci Pascoal, da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Presidente, eu imagino, qualquer um de nós aqui imagina que não deve ter sido fácil para a entidade propor uma PEC dessa, né, que aborda pontos tão sensíveis, tão delicados. E como é que eu queria que o senhor falasse, como é que foi esse processo aí? Bom, Fábio, de fato, foi um processo. Eu diria que, em relação à temática do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, esse tema já vinha amadurecido, né? Desde final dos anos 2008, 2007, já surgiram propostas, não é? Em 2008, 2007, propostas criando, no sentido de criar um Conselho Nacional para os Tribunais de Contas. Então, era um assunto já amadurecido no âmbito dos membros e da diretoria da Atricom. A mesma coisa em relação à Lei Processual Nacional de Controle Externo. A própria Atricom desenvolveu e fez um grupo de estudo que culminou com um manual de boas práticas que nós endereçamos aos tribunais de contas para atualizar as suas leis orgânicas em relação a várias questões processuais, recursos, os processos cautelares, que ainda há muita assimetria, como foi dito aqui. Em relação à lei processual, assunto consensuado. Mas em relação à composição, esse era um assunto tabu, né? A Atricom, até bem pouco tempo, não falava na questão da composição com perspectiva de mudanças, de recalibragens, de aprimoramento. Então, quando nós assumimos a Atricom em 2014, na primeira gestão, eu estou agora fazendo 3 anos e meio como presidente da Atricom, eu me lembro que na primeira reunião administrativa da diretoria da Atricom, primeiro ato que eu propus à diretoria foi a alteração do planejamento estratégico da Atricom. Nós temos um plano estratégico de 5 anos, está sendo renovado agora, e uma das ações, um dos objetivos estratégicos era defender a efetividade do atual modelo de composição. Por quê? Porque o modelo que foi aperfeiçoado em 88, já que antes todos eram indicados pelo Poder Executivo. Já houve, então em 88 houve o quê? A previsão de 1/3 das carreiras técnicas sai do Executivo e vai para o Legislativo, ou seja, já foi um grande salto em 88. Mas, como disse aqui Júlio, muito bem lembrado, alguns tribunais demoraram a criar o Ministério Público de Contas, a estruturar o membro substituto, ministro e conselheiro, sobretudo, em alguns tribunais. Passados quase 28 anos de vigência da atual Constituição Federal, alguns tribunais deram provimento a esses cargos até um dia desses. Então, a nossa luta principal, no primeiro momento, foi dar efetividade ao atual modelo. Por exemplo, as 2 carreiras criadas, a presença no colegiado
do auditor, do membro substituto, do procurador de contas. Esse foi o nosso primeiro grande desafio. Então, só que aí nós já antevíamos que a questão da composição era um tema que a sociedade queria tratar, queria discutir, e aí nós propusemos que essa ação estratégica da Tricom de defender a efetividade do atual modelo fosse alterada para defender a efetividade do atual modelo e discutir aprimoramentos no modelo de indicações. Então criamos o guarda-chuva, isso foi autorizado. A partir daí, começamos a discutir isso dentro da própria diretoria. Em 2014, no 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em Fortaleza, a Tricom propôs uma série de resoluções temáticas sobre várias áreas que diz respeito à atuação dos tribunais de contas. A Tricom não manda, a Tricom não determina, mas sensibiliza e recomenda. Reunimos servidores dos tribunais de contas do Brasil, membros, formamos comissões temáticas e aprovamos em plenária várias resoluções. Uma delas era a composição, e era muito parecida com essa parte da PEC 22 que propõe a recalibragem da composição. Ficou em discussão pública, recebemos diversas sugestões na ocasião, mas durante os debates, no 4º Encontro em Fortaleza em 2014, nós sentimos que o tema, internamente da Tricom, não estava maduro, que poderia gerar uma ruptura no sistema, uma entropia que seria ruim para as demais causas. Então nós aprovamos uma resolução, a resolução 3, que fala da efetividade, que fala da questão da autonomia do Ministério Público como diretriz a ser apoiada. Outras resoluções que falam da qualificação do setor de auditoria, que iremos avançar ainda mais na próxima versão da resolução, mas decidimos sobrestar de alguma forma para discutir mais, maturar mais a questão da composição. Mas era um assunto em aberto, e sempre debatemos isso com abertura, porque antes não se costumava nem falar nesse tema, era um pouco tema proibido. Então isso foi amadurecendo dentro do sistema, e agora nesse contexto, que como eu disse, é paradoxal, é o melhor momento nosso, mas também o mais delicado, nós, e sobretudo a partir dessa questão do Rio de Janeiro e alguns outros estados também, e também no âmbito federal, né, essa crítica muito forte ao modelo de composição, surgiu o momento favorável para trazer essa discussão à tona. Então, recolocamos na pauta, decidimos internamente que era o momento, o aprimoramento não passa apenas por um órgão de controle, controlando os tribunais de contas, nem por uma lei processual, passa por uma recalibragem de tornar os tribunais de contas, de alguma forma, blindados para uma minoria de indicações de matiz mais político. É preciso ressaltar que a grande maioria dos membros hoje que vêm do parlamento, mesmo ex-parlamentares, honram com o seu dever. Esses problemas éticos existem, é verdade, mas uma minoria. Mas o fato é que não pode ter nem essa minoria. É preciso mitigar e fechar, de fato, as portas para essa questão. Então foi aí que a Tricom se convenceu, a diretoria, nós convencemos e fizemos uma grande reunião com todos os presidentes de tribunais de contas em São Paulo, no mês de maio, início de maio, para passar para os presidentes essa nossa pauta, essa nossa proposta e pedir o apoio. E nesta ocasião, 27 presidentes de tribunais de contas do Brasil deram apoio à nossa PEC. Apenas o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Contas do Estado do Pará é que foi contra os termos da PEC. No caso do Rio Grande do Sul, contra aquela questão da composição, mas a favor do Conselho Nacional e da lei processual. Então foi um grande avanço, foi um grande passo. Hoje nós temos uma posição convergente com as demais entidades, claro, muda de grau, muda de alguma calibragem, mas a essência é a mesma. E o grande desafio hoje, Fábio, no sentido de a sociedade, me parece, essa já está convencida, precisa apenas participar mais desse debate e nos apoiar junto ao Congresso Nacional. Por outro lado, estabelecer uma discussão republicana e transparente com o Congresso Nacional, com o Parlamento, que não vai ser fácil. E aqui todos nós sabemos, de alguma forma, todas as propostas aqui trazidas mexem com a questão do poder legislativo, uma diminuição de espaço, mas uma diminuição de espaço em sintonia com a lógica e com o princípio republicano. E muitas vezes o Parlamento brasileiro já deu mostras de que pode avançar. Exemplo agora, essa legislação atual de combate ao crime organizado, que lastreia o êxito da Operação Lava Jato, foi a partir de propostas aprovadas pelo Parlamento brasileiro, quando
ampliou as competências dos tribunais de contas em 88, o papel do Ministério Público, não é? Até mais firme em relação ao próprio Ministério Público de Contas na atual Constituição. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, nossa esperança, claro, você fez aquela provocação no sentido de ser um sonho, né? Se era uma quimera pensar que isso... Veja, não dá para fugir da palavra processo. É um processo. Tivemos uma primeira grande inflexão com a Constituição Federal de 88. Veja, todos eram indicados pelo Poder Executivo e passou a ter 1/3 da carreira e o restante indicado quase totalmente pelo Poder Legislativo. Foi uma grande evolução. Então isso era sonhado pelos nossos colegas lá de trás e foi uma conquista. Nada impede que agora, nesse contexto que o Brasil vive, né, das instituições sendo cobradas por prestar serviços de forma efetiva, que nós consigamos sensibilizar o Congresso Nacional. Claro, não vai ser fácil, pode não ser nesse ano, nesse segundo semestre, que seja no próximo ano. Outra coisa que temos que ter é uma abertura para aprimoramentos, para a dialética. Não vai ser, certamente, e aqui falo com franqueza, certamente não será a PEC 22, que vai ser a resultante final de uma proposta de reforma constitucional, nem a 329, nem a 40, nem a 75, mas pode ser algo extraído da essência dessas PECs, e que de alguma forma nós podemos dar um novo salto, fazer uma nova inflexão, de fortalecimento da auditoria, de fortalecimento do colegiado, do corpo julgador, de fortalecimento do Ministério Público de Contas. A própria história do Ministério Público de Contas é uma história de processo, é uma história de aprimoramento, que paulatinamente vem conseguindo se estabelecer. Do ponto de vista da questão da auditoria, eu discordo do meu colega, meu querido Ismar, de achar que é o principal problema. Eu acho que o principal problema é, de fato, a falta de controle nos tribunais de contas. O grau de prestação de contas que os tribunais têm hoje é insuficiente. Prestamos contas para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, tem o Ministério Público que pode nos fiscalizar, mas é preciso uma instância externa de controle, é importante. E a composição, né? A garantia de um corpo técnico ultra qualificado, como é a maioria dos tribunais de contas do Brasil, são os melhores quadros do Estado brasileiro, estão nos tribunais de contas. Você ter um corpo técnico qualificado ajuda e ajuda muito e é fundamental, é a matéria-prima, mas não é garantia suficiente de que esse resultado vai chegar na ponta. Por isso que eu acho que, se fosse para escolher, aliás, não há muita hierarquia, é difícil falar em hierarquia, de fortalecer a auditoria, MP de contas ou colegiado. Os três estão ali no mesmo patamar, mas eu diria que a questão da composição é a questão mais cara, porque mexe na questão da credibilidade, da confiança. Você pode ter o corpo de auditoria mais profissional que exista, e se não tiver a confiança no colegiado, a credibilidade acaba não tendo o resultado esperado. Por isso que eu acho que é esse tempero, né, de propostas que mesclam fortalecimento da auditoria, do colegiado e do MP de contas, que vai resultar numa nova inflexão, como eu digo sempre, numa nova primavera para os tribunais de contas. Creio que tenha uma contribuição a caminho aí. Então, a sua provocação, ou a provocação do nosso internauta, nos ajuda a dizer o seguinte: nós entendemos que todas as propostas de emendas constitucionais devem ser admitidas para que se estabeleça o debate dentro da comissão especial que vai examiná-las, e elas devem convergir. Para que elas vão convergir? Elas vão convergir para criarmos um modelo de controle externo brasileiro. Isso não é um fato qualquer, né? Isso é um fato relevante. Neste modelo, evidentemente que, para ele se completar, nós precisamos trazer a sociedade civil, e temos tido contribuições da sociedade civil, da Frente pelo Controle, do Contas Abertas, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e de tantas outras entidades que deveremos trazer também para esse nosso debate. O que estamos especialmente... aqui os dois colegas aqui que somos auditores, né, eu e o Ismar, nós estamos chamando a atenção para o seguinte: se as mudanças precisam ser profundas dentro dos tribunais, também teremos que olhar para dentro da funcionalidade dos tribunais, né? E a parte que nos cabe é que nós ainda não discutimos o papel da auditoria, né? Nós já penso que consolidamos
qual é a importância, qual é a autoridade, qual é o peso que tem os tribunais na sociedade brasileira. Isso está sendo bastante entendido e nós precisamos também nos voltar para dentro. Nós somos sensíveis às duas iniciativas tomadas pela Tricom, ao apresentar a PEC 22, dizer que, ao final da carreira, os auditores de controle externo, e deu aos auditores essa denominação, e isso é importante consolidarmos nos 34 tribunais de contas, também dar garantias e prerrogativas para os atos de auditoria, né, para que tenha independência no trabalho técnico e lá no trabalho de campo, mas ao reconhecer tanto a Tricom na PEC 22, quanto a Ampicom na PEC 329, que ao final da nossa carreira nós teremos uma vaga de ministro ou conselheiro, advindo exatamente dessa experiência acumulada, né, dos atos de auditoria, dos atos de intervenção dentro dos processos de contas, mas nós estamos buscando um pouco mais que isso. Nós estamos buscando, internamente dentro dos tribunais, fazer a segregação clara das funções, porque isso vai em defesa da sociedade. Nós queremos um empoderamento, sim. Quem está nos ouvindo, evidente que os auditores, os servidores querem ganhar um grau de empoderamento dentro dos tribunais, mas a nossa referência, e a referência do que estamos dizendo aqui, por isso nós não somos sindicalistas comuns, nós estamos discutindo institucionalidade, nós estamos discutindo como melhorar os tribunais de contas, e a referência é o cidadão, é a sociedade, é aquele que precisa do serviço público em todo o país. A provocação aqui faz menção ao presidente Valdeci, foi Humberto Goulart que provocou. Ele disse assim: imaginem os tribunais de contas sem indicações políticas realmente fiscalizando as contas públicas. Será só um sonho? Na sequência, já emendo aqui com outro internauta, Marcelo Martini, ele já vai adiante. Uma sentença de um tribunal de contas ser aprovado ou não por políticos é bizarro. Quem gostaria de comentar essa provocação? Por gentileza, ministro. Essa interessante a provocação aí dos internautas, Humberto Goulart e Marcelo Martini, mas essa questão do Tribunal de Contas decidir somente com ministros, conselheiros técnicos, né? Na realidade isso já existe, né? Antes de vir para cá hoje, eu participei de uma sessão da primeira Câmara lá do Tribunal, éramos 6 decidindo, e 5 eram oriundos da área técnica, né? Isso por causa da existência, né, as atribuições dos ministros substitutos, que o TCU respeita completamente, mas que não acontece em todos os tribunais de contas, né? Já vimos trabalhando com o Valdeci, desde que ele assumiu, para que os tribunais de contas garantam que os conselheiros substitutos atuem da maneira como está prevista na Constituição, né? Que ele tenha assegurado a presidência e relatoria originária de processo, distribuição igualitária de matérias, assento permanente nas câmaras, nos plenários, né? Garantindo o pleno exercício das atribuições. Tudo isso aí realmente ajuda, faz com que os tribunais de contas passem a atuar de maneira mais técnica. Eu vou citar aqui 2 exemplos que nós temos. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, né, desde que aconteceu aquele problema, o Tribunal de Contas do Estado, ele vem atuando, já tem alguns meses, com os 4 conselheiros oriundos da área técnica. 3 conselheiros substitutos e uma conselheira, que é a atual presidente, que ela é oriunda do Ministério Público. E vem atuando normalmente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma atuação tranquila. O Tribunal de Contas do Estado do Amapá também já atuou durante muito tempo com os conselheiros substitutos, né, em função do problema que aconteceu. Então, essa atuação não é nenhum problema. E é normal, eu acho que, se você tem independência da auditoria de controle externo, que é fundamental. Então, você pode confiar nos relatórios que a área técnica faz. Você tem uma padronização de processos, né? Tudo isso aí gera credibilidade. Então, a questão dos conselheiros e ministros indicados pelo Parlamento afeta muito mais a credibilidade perante a sociedade do que realmente as decisões técnicas que são tomadas.
Porque na maioria das vezes, se vocês olharem lá no Tribunal de Contas da União, mais de 99% das decisões, o colegiado acompanha o relatório técnico. Não há nenhuma alteração. Nós acompanhamos 100%. Então, é importante, né, a sociedade saber que essa questão de o gestor temer ou pensar que a atuação técnica é só um sonho, não é. Ela já existe, né, e já vem sendo respaldada por uma série. Nós temos no Brasil mais de 120 conselheiros substitutos concursados e desses, né, mais de 30 conselheiros oriundos da área técnica. Então, isso aí faz com que a atuação já seja na área técnica. E o TCU, como o TCU respeita bastante as atribuições dos ministros substitutos, nós temos várias sessões do colegiado em que há predominância de pessoas oriundas das áreas técnicas. Então, não é só um sonho, é uma realidade que pode ser melhorada aí ao longo do tempo, né, com essas alterações que estão sendo propostas. Por gentileza. Só para tentar complementar, mas eu concordo perfeitamente com o que o Marcos Benquerer colocou, mas essa visão equivocada da sociedade decorre de um grave equívoco, ou seja, da forma como a sociedade enxerga os tribunais de contas. Ou seja, a sociedade hoje enxerga limitada a existência da função judicante. Então, e os dados, pelo menos até onde eu sei, em relação ao TCU, é que, conforme agora dito, há uma tendência a sempre seguir os relatórios técnicos. Entendeu? Então, o fato de, por si só, o julgador ser egresso da carreira política, e não precisamos também demonizar a carreira política, isso também padece de um grave equívoco, como muito bem colocou o procurador Júlio Marcelo, certo? É uma atividade extremamente louvável, importante para a manutenção do Estado de Direito, mas não combina, não se coaduna com o trabalho de um órgão técnico. Certo? Então, assim, o que os internautas colocam é justamente aquilo que eles enxergam em relação aos tribunais. Então, isso aí realmente induz que façamos com que os tribunais sejam conhecidos. Em pesquisa realizada pelo IBOP, divulgada pela Atricom, revelou que apenas 18% dos brasileiros conhecem os tribunais de contas. Então, essa falta de conhecimento dos tribunais é o que revela, é o que faz surgir interpretações nesse sentido. Quanto ao conselheiro poder se colocou em relação, não que eu considere que só o órgão de auditoria, certo, seja uma medida única de aperfeiçoamento. Tanto é que eu entendo que a estrutura de formação, de composição e ingresso do colegiado é extremamente importante. Entendo que a pluralidade do colegiado é que vai garantir a credibilidade também da atuação das decisões, certo? Tanto é que a própria CNTC defende que precisamos não somente da idoneidade moral, precisamos da reputação ilibada. É preciso que a sociedade enxergue no julgador aquele agente público sobre quem não recaia qualquer dúvida da imparcialidade. Então, nós entendemos extremamente importante esse aperfeiçoamento também da estrutura de composição do colegiado. Eu vou pegar o seu gancho aqui para comentar rapidamente, antes de passar a palavra aqui, fazer uma menção aqui a uma reportagem publicada ontem, pertinente, muito pertinente, dado o evento que a gente está realizando aqui, de Mônica Izaguirre, que inclusive está aqui, veio aqui prestigiar nosso debate aqui, mostrando que justamente aspectos, as propostas que estão em curso aí para blindar, o título é esse, propostas para blindar os tribunais de contas. Aí a repórter lembra aqui que cita o caso do Rio de Janeiro, né, que 6 dos 7 conselheiros lá foram, o Brasil inteiro viu aí que o que aconteceu, foram presos, foram afastados, etc. E a repórter lembra aqui que nenhuma dessas PECs chegou ainda ao fim da fase preliminar da tramitação no Congresso, ou seja, ouvindo aqui as explanações de cada um, o caráter da imparcialidade, da observância das leis, do tecnicismo, o respeito
pelos pareceres técnicos que são submetidos aos políticos. E eu queria saber de alguém, pode ser do Valdeci, como é que é isso? Apresenta PEC, são várias PECs para mudar um monte de coisa, estruturas, etc. O procurador Júlio também vai falar em seguida, e eu queria saber como é que enfrenta isso? PECs são apresentadas e são ignoradas. Veja, aquilo que eu falei aqui, vou repetir, né? Tudo é um processo e é uma sequência de fatos, às vezes dialéticos. Há momentos dialéticos, que às vezes dá um passo para trás para dar dois na frente depois. O fato de se ter hoje essas PECs tramitando já é um motivo, né, de júbilo, de alguma forma, de ter no Congresso Nacional conteúdos que vão levar ao aprimoramento dos tribunais de contas. Você tem uma ideia? Nesse momento em que o controle está se impondo cada vez mais, está aí o exemplo da Operação Lava Jato, do julgamento das contas de governo da presidência pelo TCU, há um ambiente legislativo difícil, mais difícil ainda, de se aprovar aprimoramentos desse próprio controle. Então, é um momento paradoxal, é uma janela de oportunidade, mas, ao mesmo tempo, vai ser difícil, de alguma forma. Para você ter uma ideia, não é fácil hoje conseguir assinaturas para tramitação de PECs, que antes era uma coisa muito fácil, hoje é muito difícil. Mas o fato é que existem as propostas e o importante é que o sistema tenha, a sociedade tenha matérias que no momento certo, no momento oportuno, a gente pode ajudar a catalisar esse momento, vão ser tratadas e aprovadas. É assim que acontece. Está aqui as medidas de combate à corrupção, as 10 medidas de combate à corrupção. Estão lá, estão sendo debatidas dialeticamente, estavam quase para ser aprovadas. Deu um passo atrás, mas daqui a pouco vem de novo e vai gerar certamente um saldo. Eu sou otimista em relação a isso. O que eu não tenho expectativa é de curtíssimo prazo. Eu acho que ainda vai demandar um processo de discussões como a que estamos fazendo aqui, clareando proposta, isso que está sendo feito aqui, e a gente levar também ao conhecimento do próprio parlamento, né, o teor das propostas, explicando os objetivos. Me permita, Fábio, apenas fazer uma pequena digressão em relação ao que você propôs, e aqui, já de antemão também, parabenizando a Mônica pela brilhante reportagem de conteúdo e fôlego, uma jornalista, a Mônica Izaguirre, Correio Brasiliense, foi do valor econômico, toda uma história dedicada à economia, à questão fiscal. Então, de fato, traz um panorama das medidas, sem tecer juízo de valor sobre nenhum, isso foi importante, fazendo os contrapontos necessários. Então, está de parabéns, Mônica, eu agradeço em nome da Tricom. Mas apenas um detalhe que o Ismar tocou, também o Amauri, da questão da decisão técnica. O Tribunal de Contas é um órgão técnico. Toda decisão dele tem que ser fundamentada tecnicamente, mas uma coisa que muitas vezes a opinião pública não entende é que nem sempre o que foi achado no relatório de auditoria, a partir da inspeção das auditorias, é a verdade final. É preciso lembrar a forma como se dá o trabalho de auditoria no âmbito dos tribunais de contas. O auditor vai a campo, colhe dados, colhe informações, faz um juízo de valor ainda preliminar. Ainda não é a decisão final do tribunal. O tribunal é um órgão colegiado, é um tribunal. Tem esse braço fiscal e tem um braço julgador e o Ministério Público ali como fiscal da lei. Então, o trabalho os achados, se é bem feito, se é com planejamento, se é por profissionais habilitados, é quase certo que ali 90%, 99% vai ser mantido pelo colegiado a partir do devido processo legal com ampla defesa por gestor. Agora, é possível, isso acontece e não está errado, que achados de auditoria sejam contrapostos a provas colhidas a posteriori, argumentos por parte dos gestores e mesmo o livre convencimento de outra. Muitas vezes, no próprio âmbito dos auditores, tem divergência de posicionamento. Imagina para outra instância. Então, o importante é que o relatório seja motivado, colhido por profissionais concursados, habilitados, e que seja julgado por um corpo de julgadores motivadamente, afastando o achado ou confirmando o achado, que seja uma decisão técnica motivada, ainda que seja contrária ao relatório, e tudo com a participação do Ministério Público, seja através de pareceres, de impetração de recursos, para essa qualidade do processo de controle externo. Então, é dessa forma que eu enxergo, quer dizer, os tribunais têm que ser técnicos, mas a partir de um devido processo legal, que cada um tem um papel e que ao final saia uma decisão motivada. Isso que a Mauri falou aqui também é muito importante, só para concluir, a divulgação de relatórios de auditoria. A Tricom tem uma resolução,
aprovada em 2014, nesse encontro de Fortaleza, que estimula os tribunais de contas, recomenda divulgar os relatórios de auditoria. Isso vai melhorar a qualidade do relatório, porque o auditor fica mais, uma responsabilidade ainda maior, porque o nome dele pode estar na imprensa de alguma forma, pode ser chamado. O tribunal, de alguma forma, presta contas mais rápido à sociedade, pelo trabalho que está sendo feito de investigação, e o órgão colegiado, os julgadores, ministros, conselheiros, vão ter que motivar ainda mais aquela decisão, porque o relatório já está na imprensa, já está com conhecimento da sociedade. Então, é uma medida, sem falar no controle social, que o Amaury disse aqui. O tribunal também é um estimulador do controle social, não só através de dados que divulgam através de portais, como também das suas decisões, estimulando o controle social. E o relatório de auditoria é um documento público, técnico. O tribunal vai ter uma decisão final, mas formada a partir de pareceres do MP de Contas e de relatórios de auditoria cada vez mais qualificados. Eu vou passar agora a palavra para o procurador Júlio, dizendo que também, quando eu falei ignorar as propostas, talvez não seja o termo correto, mas são 10 anos que elas estão lá. Era governo Lula ainda, quando começou esse esforço conjunto aí das entidades, e até agora nada. Com a palavra para o procurador Júlio. Então, essa pergunta é maravilhosa, porque talvez esse seja um ponto em que há divergências aqui de formatos, de calibragem, mas há um consenso na sociedade, pelo menos com todo mundo que eu converso, todo mundo acha que o modelo precisa ser reformado, precisa ser aprimorado. Mas as reformas não andam, elas não acontecem. E não acontece, a meu ver, fundamentalmente, porque a sociedade ainda não se apropriou dessa necessidade, dessa percepção de que esses órgãos têm muito a oferecer para a sociedade, que ela tem muito a ganhar com essas reformas. Valdeci fala do processo, lembrou aqui a aprovação da lei das organizações criminosas, que ampliou o escopo da colaboração premiada, que é o alicerce da Operação Lava Jato. Vamos lembrar, isso foi aprovado em 2013, em agosto de 2013, depois daquelas manifestações monumentais da população brasileira nas ruas, em junho e julho de 2013. Essas leis foram aprovadas de combate à corrupção porque a população foi à rua, porque ela exigiu, porque ela sensibilizou esse parlamento. Esse parlamento não vai se sensibilizar para a reforma de tribunais de contas se ficar a Ampicom, a FENASTC, a Atricom, a ANTC, a Audicom falando disso. Não, tem que ser a sociedade. O que a gente quer é prestar informações para a sociedade para que ela faça isso acontecer. E eu quero sublinhar aqui um aspecto importante, a Amaury já falou disso. Nós estamos aqui numa luta para trabalhar. E a luta do Ministério Público de Contas é uma luta para poder trabalhar. Nós não estamos lutando por salário, nós não estamos lutando por carro, não, nós estamos querendo trabalhar. Trabalhar dentro dos tribunais de contas. Infelizmente, falta muito. Mesmo no Tribunal de Contas da União, que é o melhor dos tribunais de contas, segundo um consenso geral, e eu compartilho desse consenso. Mais da metade dos processos são julgados sem que o Ministério Público de Contas tenha a oportunidade de se manifestar nos processos. Porque nós não temos autonomia e porque nós ficamos a depender, né, do Tribunal de Contas, do ministro, mandar o processo para o Ministério Público de Contas atuar. Ou então nós, do Ministério Público, temos que descobrir que o processo existe e aí podemos pedir vista, né, mas às vezes só descobrimos quando o processo está pautado. Então, isso é um déficit de institucionalidade tão grave, tão bizarro, que não tem justificativa para que isso ainda ocorra, né? Se existe o Ministério Público previsto na Constituição para atuar perante o Tribunal de Contas, é para atuar em todos os processos, né? E especialmente nos mais importantes. Se a gente pegar a pauta do plenário do TCU hoje, 80% dos processos no plenário não tiveram opinião do Ministério Público de Contas. E isso é absurdo, isso, você não tem justificativa para isso. Então, a luta do Ministério Público de Contas por autonomia é para estar presente como órgão que atua de verdade perante os tribunais de contas, atua fortalecendo o controle externo, como fiscal da lei, apontando, fazendo pedidos,
pedindo para aumentar, às vezes, o escopo da auditoria, fazendo representações, pedindo a aplicação de sanções, atuando na responsabilização dos gestores, opinando sobre quem deve ser responsabilizado e o quanto deve ser responsabilizado. Esse órgão existe para atuar, não para fazer um papel figurativo, né? Então, reforçar isso, porque esse é um ponto importante da luta da Ampicom, mas também dos auditores, é a luta que nós estamos aqui para construir institucionalidade, né? Estamos lutando para trabalhar bem para a sociedade brasileira. E, respondendo à pergunta, Fábio, é isso, é a sociedade que tem força, né? Quando a Constituição diz todo o poder emana do povo, isso tem uma sabedoria profunda, não é poesia constitucional, é porque o poder realmente está no povo, e o Congresso só se sensibiliza quando o povo se manifesta. Então, mais uma vez, eu faço aquele pedido. Cobre dos parlamentares do seu Estado, dos deputados federais, dos senadores, um posicionamento claro, expresso, que eles se coloquem pela reforma dos tribunais de contas, né? Muito obrigado. Obrigado, procurador. A gente já está encerrando e eu queria saber se alguém quer se posicionar mais. Por gentileza, presidente. Eu gostaria, sim, de fazer uma colocação. Eu tenho a impressão que caminhamos bastante no dia de hoje. Mas quero fazer aqui uma proposta. Por que não fazermos um seminário para debater todos os aspectos de todos os aspectos abordados, e esse seminário gerar um relatório a ser encaminhado às instituições políticas. Nós temos, até por um acaso, nesse auditório, em que está sendo realizado esse debate, que é o Freitas Nobre, aqui na Câmara dos Deputados, por um acaso, ele tem 9 fileiras com 9 assentos em cada fileira. Nós temos aqui 6 entidades representativas dos tribunais de contas e das estruturas do Estado. Nós reservarmos uma fileira para cada uma para participar desse seminário e as 2 primeiras fileiras da frente ficarem para a sociedade civil participar. Porque, então, fica a proposta, fazermos um seminário coordenado pelas entidades que compõem essas forças, fazermos um seminário, quem sabe no final de agosto ou no princípio de setembro, um seminário para encaminharmos um relatório esmiuçado das PECs que estão em tramitação. Gostaria de agradecer a todos da mesa, o debate que se estenderia por o dia inteiro, a noite inteira, porque são muitas ideias, muita gente para falar, né? Muitas contribuições, né? Muitas entidades importantes. Infelizmente, a gente tem um roteiro, um tempo a cumprir. Queria agradecer de novo a presença do presidente da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, Antônio Carlos Fernando Júnior. Muito obrigado pela presença, presidente. A presença de Ismar Viana, diretor da Diretoria de Defesa de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Da ANTC, diretor jurídico da ANTC, que é a Associação dos Auditores de Controle Externo. Obrigado por completar o meu trabalho. Eu ia falar agora, eu ia já citar, são muitos nomes, eu agradeço a sua presença. Ministro TCU, que também nos dá a honra de sua presença, Marcos Benquerer Costa, muito obrigado, ministro. Valdeci Pascoal, presidente da Atricom, muito obrigado, Valdeci, foi um prazer. Procurador Júlio, sempre bem-vindo, muito obrigado pela contribuição. Procurador Júlio Marcelo é presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas da União, muito obrigado, procurador. Agora, por último, que eu que deslizei no começo, né? Fiquei nervoso aqui, não falei o nome corretamente, mas agora eu vou fazer questão de soletrar, né, bem agora. Presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, FENAS-TC, Amaury Perusso. Muito obrigado, presidente, foi uma honra para a gente. Muito obrigado. O Congresso em Foco agradece a audiência, os internautas, aqui a sessão de espaço aqui da Câmara dos Deputados. #MudaTC,
Um abraço a todos.